Fala aí, meu povo. Demorei para postar vídeo, mas foi mal aí. Essa semana foi uma semana bem corrida. Eu tava fazendo o vídeo mais cedo, porém ele deu erro. Aí eu tô refazendo o vídeo. Tristeza. Bom, como vocês viram na thumbnail, voltamos com as histórias bíblicas, E bom, no último episódio nós terminamos a história de Yahussef e José, que mesmo no meio de tanta tribulação, mesmo no meio de tanta humilhação, aflições, ele foi exaltado por justamente não deixar de servir a Yahweh dos exércitos, nosso Deus. E hoje nós iremos prosseguir com as histórias bíblicas, agora no livro de Êxodo. Já que nós, no último episódio, além de terminarmos a história de Yahussef, terminamos também o livro de Gênesis, de Bereshit. E hoje iremos prosseguir com as histórias bíblicas. E bom, a história de hoje é a história de Moshe. Então vamos começar. Depois da morte de Yahussef, para lá, o povo de Israel começou a se expandir mais na terra do Egito. E aquele faraó que conhecia que conhecia Yahussef, ele morreu. E veio outro que não conhecia Yahussef e nem, tinha algum tipo de piedade, vamos dizer assim. Porque quando esse faraó ele subiu ao trono, ele colocou uma lei para que qualquer menino do povo hebreu nascesse, fosse jogado no rio Nilo para os Lacoste comer. Quando ele viu que o povo de Israel cresceu, ele temeu que os homens lá do povo de Israel pudessem querer tomar o seu trono. E como eles eram gigantes, o povo era enorme, o faraó temeu e então decidiu lançar essa lei. Algumas parteiras, por outro lado, elas não concordaram com isso e fizeram isso porque temiam a Yahweh dos exércitos, a Deus, como é que estão as escrituras, a Deus. E então, por temerem a Deus, elas não fizeram tal coisa, e por causa disso também o povo de Israel aumentou mais. E houve um acontecimento no meio disso aí que um casal, vou ser mais direto, um casal da tribo de Levi tiveram um filho. E sua mãe conseguiu escondê-lo por 3 meses. Porém, depois disso ela não conseguiu mais esconder o seu filho, por já estar bem mais desenvolvido e fazer mais barulho. E aí ela decidiu pegá-lo, colocá-lo dentro de um cesto e deixá-lo ser levado no rio Nilo, esperando que ele fosse cair em boas mãos. E bom, para que ela tivesse certeza disso, ela mandou a irmã do menino segui-lo. E enquanto o cesto ia, ele acabou parando perto do palácio, onde a filha de Faraó estava. E aí, quando ela viu o cesto, ela ficou curiosa e foi verificar para ver o que era. E quando ela abriu, ela viu que era um bebê. Então logo ela ligou os pontos. Ela percebeu que aquilo era um filho de algum
de algum casal de hebreus, de israelitas, que estavam tentando salvá-lo da dura lei que o faraó havia mandado. Então ela acolheu o filho, como filho, aquele menino como filho, e o chamou de Moisés, porque significa que foi retirado das águas. E aí então a irmã dele, vendo que caiu em boas mãos e que a filha de Faraó iria acolhê-lo, a irmã dele se chegou mais para a filha de Faraó e deu uma dica, vamos dizer assim, de uma mulher que poderia auxiliá-la a cuidar dele, que era justamente a própria mãe de Moshe, que quando o viu se alegrou, porque viu que o seu filho estaria em ótimas mãos. Não era só uma mulher, não, era filha de Faraó, então proteção ele tinha. Então ele cresceu como neto de Faraó. Só que ao menino começar a crescer, ele viu o sofrimento de seu povo e ele, quando ele foi visitar os seus irmãos, que sim, com o tempo ele percebeu que ele não era um hebreu, porque ele não tinha assim, tantas características como um hebreu. E bom, as escrituras não dão muitos detalhes, mas dá para se perceber que ele estava começando a suspeitar. E bom, ele foi visitar os irmãos dele, sabendo ou não, as escrituras não falam muito bem disso aí, mas ele foi visitar os irmãos deles, para visitar a mãe biológica dele, aquele negócio todo. Só que aí ele viu que o povo dele estava sofrendo. Tinha um caba que estava fazendo muita agressividade para com um escravo hebreu. E aí ele foi falar com aquele caba, né? Ei, meu irmão, que palhaçada é essa daí? Aí ele falou, né? Não, tô fazendo meu trabalho, né, ô caramba. Aí Moisés vendo, Moshe, né, Moisés tanto faz. Ele vendo ali que o caba tava de palhaçada com a cara dele e tava espancando o pobre hebreu. Olhou por lado, não tinha ninguém. Aí, meu irmão, finja que é algum tipo de arma branca e não um pedaço de telha. Conhece isso aqui? Oxo, o que tu vai fazer isso aí? Dicção, perdão. O que tu vai fazer com isso aí, doido? Sim, Moshe matou o caba. Bem feito. E aí, depois de ter feito seus atos, Moshe ele escondeu o corpo. E no dia seguinte ele seguiu normal, né? E quando tinha dois escravos hebreus que estavam brigando, ele chegou lá para apartar, né? Aí um dos hebreus falou: peraí, e você acha que é quem? Quem foi que pôs você, um príncipe juiz acima de nós? O que vai fazer com nós? A mesma coisa que você fez com aquele egípcio? Aí Moshe, vendo que os cabas descobriram que ele tinha feito, ele, né, começou a ficar meio cismado. E o faraó descobriu isso, que ele havia matado um egípcio. E aí ficou puto, poxa, o cara vem dos hebreus e veio para matar um egípcio, é sangue egípcio, seu caramba. Mata ele, mata ele. E aí Moshe, como não é besta nem nada, ele fugiu para a terra de Midian. E chegando lá, algumas filhas de um sacerdote de lá, elas foram até um poço que tinha lá, um bebedouro, para dar água ao seu rebanho. E bom, chegou uns cabas lá, com frescura para cima delas, e Moshe, como estava pelas bandas, expulsou eles de lá. E aí ele deu de beber para o rebanho. E aí quando as filhas do sacerdote de Midian voltaram,
elas falaram o que havia acontecido pro pai, que foi dar beber o rebanho, chegou os pastores com frescura, um egípcio chegou lá e os expulsou. E aí então o pai, né, mandou que eles viessem. Oxe, chama o homem lá, rapaz. É Jetro, sei lá. Enfim, aí chama o homem lá, rapaz. Eu acho, sei lá. Enfim, chama o homem lá, rapaz. Aí Moshe começou a habitar na casa do sacerdote. E aí então ele se casou com uma das filhas, que era a Zípora. E teve filhos. Agora chegou a parte que eu acho que é a parte de que todo mundo estava esperando, que é justamente a parte que Yahweh fala com Moshe. E essa parte eu tenho que admitir, uma parte bem bonita e uma parte que todo mundo já sabe, né? Ou pelo menos eu acho que sabe. Mas enfim, vamos embora, né? Vamos ver. Eu vou tentar dar em detalhes para ficar mais bonitinho, né? Então vamos embora. Enquanto Moshe estava cuidando dos rebanhos, né? Dos animaizinhos do sogro dele, ele os levou até onde? O Monte Horebe, o monte que Yahweh havia falado com o seu servo, Yaakov. Se eu não me engano foi Yaakov, Horebe? Ou foi... Enfim, é o monte de Yahweh, o monte de Deus, o que importa é isso. E aí, chegando lá, né? O anjo de Yahweh tá lá. O mensageiro de Yahweh falou com Moshe através de uma sarça, que é tipo um mato. Que estava pegando fogo. E aí Moshe, né, ficou espantado, porque quando ele viu, ele olhou assim, provavelmente, ele, ué, não tá chovendo. E não é possível, não tem nenhuma nuvem para cair raio aqui. E aí, meus amigos, e dentro dessa sarça ardente, Yahweh falou com Moshe. Quando Moshe foi se aproximar para ver, além de ter visto a sarça, né, o mato, pegar fogo, entretanto não estava sendo consumido pelo fogo, ele ouve uma voz de lá que clamava o nome dele: Moshe, Moshe. E Moshe respondeu: tô aqui. E aqui segue o diálogo de Yahweh com Moshe. Não temas, tire a sandália de teus pés, porque esse lugar é terra santificada. E Deus disse mais: eu sou o Deus de seu pai. Sou o Deus de Abraham, sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacob. E Moshe, com medo de olhar para Yahweh, escondeu seu rosto. E Yahweh continuou: certamente eu ouvi o clamor de Israel, meu povo. O clamor subiu até mim. E eu decidi que chegou a hora de retirá-los daquela terra de escravidão e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que os darei para habitar perpetuamente. Agora venha, pois levarei você até Faraó e você tirará o meu povo daquela terra, os filhos de Israel. Mas Yahweh, quem sou eu para chegar na terra do Egito e tirar os filhos de Israel logo da mão de Faraó? Eu serei contigo. E este é o sinal de que eu enviei. Quando você os tirar da terra do Egito, o povo irá adorar a Deus aqui neste monte. Mas quando eu for falar com os filhos de Israel, eles e disser a eles:
O Deus de seus pais me enviou. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. E assim você dirá ao filho de Israel, Yahweh, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. E este será o meu nome perpetuamente, pelo qual serei lembrado por todas as gerações. Vá aos anciões do filho de Israel e diga, Yahweh, o Deus dos seus pais, me enviou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para tirar todo este povo da terra do Egito e para levá-los a uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão você. E você irá até o faraó e dirá, Yahweh, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir com um caminho de 3 dias para o deserto, para que nós possamos fazer sacrifícios a Yahweh, nosso Deus. Entretanto, sei que o faraó não deixará vocês saírem tão fácil assim, a não ser que seja por mão forte, a minha mão. Então estenderei minha mão sobre a terra do Egito, e ai daquele que não deixar vocês irem. E depois de eu demonstrar o meu poder na terra do Egito, demonstrar que eu sou Deus, ele deixará vocês ir. E não se preocupem, vocês não sairão de lá com mãos vazias. Cada um sairá com aquilo que tiver direito. E Moshe, mesmo no meio de tantas palavras grandiosas que Yahweh falou, ele ainda assim tinha dúvidas. Mas eles não irão acreditar em mim. E mesmo que eu fale tudo isso, eles vão dizer, Yahweh não apareceu a você. E aí Yahweh perguntou a Moshe, o que é isso que você está segurando na mão? Um pau. Tá caindo no chão. E quando Moshe fez essa letra de tacar pau no chão, o bordão como tá na Bíblia, sei lá, ele tacou o pau no chão. Lá ele. E de lá saiu o quê? Uma cobra, do qual Moshe, por medo, fugiu dela. E aí Yahweh disse a Moshe, pegue ela. É para eu pegar logo nisso. Tá bom, né? Ixi, esquisita. Ah, Jesus. Ué. Isso aconteceu porque quando Moshe pegou a cobra, ela virou um bordão. Ou um pau. O que você preferir? De novo. Isso é para que eles creiam que Yahweh apareceu a você. Agora põe a mão no seu peito. Não vai dar para mostrar aqui porque não pega o lepra. Mas Yahweh pediu para que Moshe botasse a mão no peito dele para que quando ela tirasse tivesse lepra. E aí Yahweh mandou ele botar de novo e a lepra saiu. Massa, né? Pode parecer alguma coisa simples, mas naquele tempo era uma coisa muito massa. Esse é o sinal. Se eles não acreditarem em você, disse Yahweh, tá? Se por algum acaso eles não acreditarem no sinal que eu fiz, eles acreditarão no segundo sinal, que é o da lepra. Caso ainda assim eles não venham acreditar nesse sinal, pegue água do rio, taque na terra seca, e ela se transformará em sangue. Mas Yahweh, eu nunca fui elogiado, nem antes, nem depois. Eu tenho dicção nessa peste. Aí Yahweh disse, quem que fez a boca do homem? E quem fez o surdo, o mudo,
o que vê e o cego. Não sou eu, Yahweh? Agora vá. E eu serei a sua boca. E ensinarei o que você deve falar. E ainda assim Moshe queria escapar da responsabilidade. Ah, Yahweh, senhor, por favor, mande outra pessoa aí. Mas logo a mim. Faça isso não, rapaz. Arão, o levita. Não é teu irmão? Você irá com ele. Eu também o ensinarei o que falar. E vocês irão tirar aquele povo, o meu povo, da terra do Egito. Ah, e leve o seu bordão, que você chama de pau. Com ele você fará os sinais. E aí ele voltou para Moshe, voltou até o sogrão e pediu para que ele o deixasse voltar para os seus irmãos. E Jetro o deixou ir. Ele se despediu das esposas, dos filhos, papapá, e seguiu o caminho até o Egito. E, pois é, meu povo, a história, essa primeira parte ficará por aqui. E, bom, eu resumi muito as primeiras partes, apesar que não tinha muita coisa para se falar mesmo. A maior parte realmente seria a parte do quando Yahweh vai falar com Moshe. Então, não tinha muita coisa a se falar no começo. Então eu tentei fazer o máximo para que desse tempo para falar a parte que Yahweh fala com Moshe. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo Deus sabe quando vai sair, porque também essa segunda semana vai ser muito corrida, mas não vai ser tão corrida quanto essa. Então não terei tanta dificuldade em postar vídeo. Beleza? Então, valeu aí. Fui.